Olá, turma, como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Josafá Jerônimo e hoje a gente vai falar um pouco sobre raciocínio lógico espacial. Pessoal, foi dado um problemazinho em uma Olimpíada de Matemática, foi proposto o seguinte problema. Observe os anéis entrelaçados. Então aqui nós temos anéis entrelaçados, né? Vocês estão vendo aí, eu tomei a liberdade de enumerar os anéis para que fique mais fácil, para poder ter uma compreensão melhor da questão. Então veja que os anéis estão entrelaçados uns aos outros, né? Para separá-los, é preciso cortar todos, ou bastará cortar um. Quantos anéis, no mínimo, é preciso cortar para que todos fiquem separados? Para responder essas perguntas, pessoal, o que é que a gente tem que levar em consideração aqui? Em primeiro lugar, é preciso compreender a figura. Então veja que eu tenho aqui um total de 6 anéis, né? Como eu já coloquei para vocês verem aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto anel, né? Então nós temos 6 anéis aqui entrelaçados. E o problema que é saber aí quantos anéis, no mínimo, é preciso cortar para que todos os anéis fiquem separados. Então, para responder essa pergunta aqui, pessoal, primeiro, o que a gente tem que ter noção aqui? Em primeiro lugar, é preciso compreender a figura, né? Como é que se comporta esses anéis aqui? Como é que eles estão entrelaçados, né? Observando assim claramente, observe que esse azul ele está ligando, né, esses dois aqui, o amarelo, assim como esse rosa também liga esses dois aqui, esse está ligando esses dois, ó, né? Esse daqui ele está ligando apenas nesse, assim como o vermelho está ligando apenas no azul. Por exemplo, o anel azul está entrelaçado com quais outros? Então, observando aqui a primeira parte, a gente tem que analisar quais anéis estão entrelaçados, né? Qual aquele que está sendo entrelaçado a mais de um anel, não é isso? Isso é importante quando a gente pega uma questão dessa, a gente analisar qual é a saída aqui, como é que está se comportando esse entrelaçar, vamos dizer assim, dos anéis. Então isso é muito importante, analisar totalmente a figura. Se eu cortar o amarelo, além dele, algum outro se solta dos demais. Então veja, se eu cortar o amarelo, né? Qual é os que vai se soltar aqui, né? Isso é muito importante analisar uma determinada questão, justamente quando está tratando de raciocínio lógico. Veja que aqui a gente não vai usar, né, pessoal, números, né? São apenas raciocínio lógico, a gente vai simplesmente pensar, né, colocar a nossa mente para pensar e assim encontrar uma saída, ou seja, uma solução para essa questão. E corta o anel rosa. Algum outro se solta além dele, né? Se eu cortar o rosa, quais os anéis se solta deles, né? Dos demais, no caso aqui. Cortando o anel amarelo, além dele, algum outro se solta dos demais, tá certo? Então você consegue imaginar essa situação? Notou que a resolução desse problema exige um raciocínio lógico, que não envolve apenas números. Então é preciso que uma imaginação espacial, porque aí, pessoal, a gente vai imaginar como é que a gente vai fazer resolver essa questão. A gente vai pensar como é que eu posso fazer para que esses anéis se soltem uns dos outros. E o pior é que tem que ser o número mínimo, né? Lógico, que se você for o número máximo, você poderia cortar todos aqui. Então, qual é o número mínimo que a gente podia cortar determinados anéis aqui para que todos se soltem? Não se trata de cortar efetivamente os anéis usando o alicate, né? Mas aí a gente vai fazer ele como? Usando apenas ferramenta de nossa mente, ou seja, devemos cortar os anéis usando a própria imaginação. Então, pessoal, veja que determinado problema de raciocínio lógico, ele não quer que a gente fique fazendo conta, né? Fique fazendo
dificultando as questões. Não, ele quer que a gente use a nossa imaginação aqui. Eu tomei a liberdade de fazer esse desenho para vocês, pessoal, mas está no nosso livro, né, ó. Tá aqui no nosso livro, né, ó. Na página 36, ó. Pra vocês verem, página 36. Tem esse problemazinho caiu na Olimpíada, né? Foi numa Olimpíada que eu vi essa questão aqui, realmente. Eu já tenho trabalhado em sala essa questão. Mas aí, como chegou aqui esse momento, eu tomei a liberdade de desenhar para vocês esse, né, pequeno desenho aqui, esses anéis aqui, para poder dar essa solução para vocês aí, pessoal. Meninos, ó, veja, que para resolver a questão dessa, primeira parte, nós temos que pensar, tá certo, turma? E as aulas de raciocínio lógico, ela vem com essa atitude, né? Fazer com que o aluno realmente pense, né? Para que ele tenha uma concepção melhor, né? Uma aplicação melhor da matemática e também da sua mente, né, pessoal? Assim, lógico, é uma disciplina bastante legal porque ela exige isso de você. Ela faz com que você trabalhe essa parte, né? Faz com que você consiga usar mais a parte cerebral, não enfatizando a questão de cálculos, mas sim a questão do pensar, né? De articulação, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui para nós tentar imaginar aqui. Ó, meninos, ele quer saber quantos anéis no mínimo, então menor número de anel, né, que eu possa cortar para que todos fiquem separados. Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente pode fazer aqui, meninos? Ó, nós podemos analisar o seguinte. Primeira parte, assim como a própria questão já tinha colocado para a gente, né? Que está aí na página 36, ele diz o seguinte, ó. Essa realmente foi proposta para uma Olimpíada, né? Então, para responder essa pergunta, em primeiro lugar, o que é? Preciso compreender a figura, né? A figura é feita de quê? De anéis, né? Para saber interpretá-la. Notou quantos anéis se entrelaçam, né? Como é que tá esses anéis? Quem está entrelaçando quem, né? Como é que a gente vai fazer para sair disso? Por exemplo, o anel azul está entrelaçado com quais outros? Se eu cortar o amarelo, além dele, algum outro se solta do demais? E cortando o anel rosa, algum outro se solta além dele? Observou que cortando o anel vermelho, apenas ele se solta. Então, o primeiro passo aí, pessoal, é analisar todas essas condições que o problema vai nos dando, tá certo? Então, nós temos que olhar tudo isso, observar tudo isso na figura, para que eu possa fazer uma solução de, no mínimo, né, de cortes em quais anéis, essa questão pode ser solucionada. Então, o primeiro passo, você tem que conseguir imaginar essa situação, né? Você tem que notar que a resolução desse problema exige raciocínio lógico, que não envolve apenas números, né? A gente vê aqui apenas, logicamente, que vai ter algum número pela quantidade de anéis que eu vou cortar, mas hoje não vai fazer nenhuma conta para isso, não é isso? É preciso, na realidade, pessoal, uma imaginação. E aí a gente chama de imaginação espacial, porque você vai ter que fechar os olhos e pensar como é que está sendo feito esse cálculo, né? Quais anéis você vai poder tirar, cortar, né, no caso, para que esses outros se separem, né? Fiquem separados, tá certo? Então, mais de fazer usando apenas ferramenta da nossa mente, né? Isso a gente vai usar nossa mente para poder realmente achar uma solução para essa questão aqui. Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos aqui tentar imaginar essa questão. Como é que eu poderia dar a solução dessa questão bem simplesinha. Ó, meninos, veja bem. Se eu cortasse o amarelo, dá um exemplo. Cortei o amarelo, pronto. Se eu cortar o amarelo, pessoal, perceba que o amarelo sai. Mas esse rosa, o azul, o verde, o rosa e esse aqui, que parece que é o lilás, né, uma cor ficou meio esquisita, ele ficaria junto. Apenas o amarelo saía. Então, não é interessante para mim, tá certo? Porque eu quero saber o número mínimo de anéis que eu possa cortar aqui, de forma que todos fiquem separados. Ou seja, que eu possa tirar os anéis, né? Separar um a um. Ficar com 6 anéis totalmente fora um do outro. Vocês entenderam aí, é isso que eu quero dizer.
Então, pessoal, observe, o amarelo não é interessante para mim porque o amarelo só se solta sozinho. Então, quando eu vou resolver uma questão dessa, eu tenho que pensar na minha mente aqui logo que tem vários outros neles entrelaçados. Que esse que eu cortar, ele libere o máximo número de anéis possíveis. Então esse é que a gente vai cortar. Então o corte que eu tenho que fazer aqui no anel é um anel que possibilite para mim o maior número de anéis que esteja entrelaçado nele que eu possa separar. Olha, pessoal, se vocês observarem bem aqui, pessoal, observe que o róseo, né, ele está entrelaçado no verde, está entrelaçado no lilás, essa cor aqui de lilás, e está entrelaçado no amarelo, ok? Note ainda, pessoal, que o azul está entrelaçado no róseo, no vermelho, que diga, desculpa aí, vermelho, e no verde e também no amarelo, pessoal. Então, se eu cortar o número 2, ele vai soltar o vermelho, vai soltar o verde, vai soltar o amarelo dele. Se eu cortar o rosa, ele vai soltar o verde, vai soltar o lilás, vai soltar o amarelo. Então, pessoal, observe que cortando o anel, no caso, os anéis, né, pessoal? Vocês consideram aí, os anéis azul e rosa, né? Eu vou resolver meu problema. Cortando os anéis, né? Vou botar aqui anéis. Pronto. Os anéis azul e rosa. Eu vou resolver meu problema. Então, qual é o número mínimo? 2. 2 anéis. O número mínimo aí, pessoal, são 2 anéis. Então, se eu cortar, observe que eu cortando o róseo, eu vou tirar o róseo, vai ficar fora esse aqui, o amarelo e esse. Se eu cortar o azul, vai ficar fora esse. Então, todos vão ser separados. Então, qual é o número mínimo de anéis que eu possa cortar? Resposta, 2. 2 anéis. Então, pessoal, veja que não é uma questão difícil. Era uma questão simples, mas que envolveria realmente o nosso pensamento, né? A nossa idealização das figuras. Pessoal, vou deixar para vocês umas questões aí sobre essas ideias, né, que a gente acabou de fazer aqui, sobre o uso da mente para resolver questões realmente de raciocínio lógico. Vou deixar uma atividade aí no grupo. E qualquer dúvida que vocês tenham, volte realmente novamente nesse vídeo e dê uma analisada assim que vocês vão conseguir resolver. Use realmente o poder que vocês têm da mente, né? O pensamento, de pensar, de analisar. Então, o primeiro passo de resolver uma questão dessa, vocês têm que conhecer a figura. Analisar ponto a ponto o que é que pode ser feito, né, pessoal? E não ter preguiça nenhuma de pensar. Meninos, ó, então deixar vocês com essa atividade. Então, um forte abraço a todos aí e bom estudo a todos.